bem? Com grande prazer que eu vim aqui mais uma vez fazer um vídeo para falar um pouco das mensagens de Jesus neste livro maravilhoso para vocês. Hoje escolhi falar sobre a lei de Deus. Você sabia que a natureza obedece leis naturais? Vou dar um exemplo de uma lei natural. Se plantarmos milho no chão, colheremos milho e não feijão. O ser humano tentou modificar a raça dos cachorros, por exemplo o Pitbull, que foi planejado em laboratório. Mas não importa, cães serão sempre cães e não gatos. Nós temos leis no trânsito para impedir que atropelamos outra pessoa ou que batamos em outro carro. Temos leis na sociedade para manter a paz entre nós, são as leis civis. E você sabia, meu amigo, que Deus também deu leis para seguirmos? Sabe onde você encontra essas leis? No livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17. Vamos ler juntos. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17. Primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem das águas, e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares de anos aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Quarto mandamento de Deus: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás, não roubarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentirás. 10º mandamento: não cobiçarás as coisas do teu próximo, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que encontramos na palavra de Deus. E quem foi que escreveu esses 10 mandamentos? Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Muito bem, já estou aqui com o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Diz o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem deu os 10 mandamentos para o ser humano? Deus. Escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Por que ele escreveu em 2 tábuas de pedra? Por que ele não mandou Moisés anotar os 10 mandamentos? Porque ele escreveu na pedra, porque simboliza que a pedra é eterna. O tempo não apaga. A pedra dura para sempre, assim como a lei de Deus dura para sempre. Ninguém deve mudar nada da lei. Deus permite mudanças naquilo que ele escreveu na Bíblia? Vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e verso 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Deus não autoriza ninguém a mudar nada e nem a acrescentar nada àquilo que ele mandou dizer para nós. Então a sua lei nunca muda e nós não devemos mudar a lei de Deus. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre a lei de Deus? Vamos ler Romanos, capítulo 3, verso 31. Muito bem, apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Romanos, capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Romanos. Um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 7, versículo 2, também fala mais alguma coisa sobre isso. Romanos capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e os mandamentos santo, justo e bom. Paulo considerava o mandamento de Deus santo, justo e bom. E a lei santa. O que, segundo a Bíblia, aconteceria com a lei de Deus no futuro? Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja bem, Daniel é uma profecia para os tempos futuros. O que aconteceria com a lei de Deus? Seria mudada, eles cuidariam em mudar os tempos e a lei. Hoje em dia a lei de Deus, por muitos, tem sido mudada. Eles pregam nas igrejas que a lei foi mudada. Mas nós vimos que Deus não muda nada. Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, simbolizando a eternidade. O tempo não mexeria naquela lei. O que muitas pessoas seguem hoje no lugar dos mandamentos de Deus. Marcos capítulo 7, verso 6 e verso 9. Marcos capítulo 6, verso 7 e verso 9. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Muitos hoje, em vão, honram a Deus, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens e não mandamentos de Deus. Nós já vimos que a lei de Deus não muda. Por que ensinar o contrário? Não tem base bíblica para isso. Para Deus, o que é mais importante? Vamos ler Atos 5, 29. Muito bem. Veja o que Pedro disse nesse verso. O que é mais importante para Deus? Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Primeiramente, obedeçamos a Deus, depois aos homens. Veja bem, se eu cometo um crime e vou ser julgado perante as leis da sociedade, as leis da sociedade vão me apontar aonde eu errei e qual será a minha sentença, se eu vou para a cadeia ou não. No céu existe um julgamento. Nós seremos julgados. Seremos julgados pelo quê? Pela lei de Deus, meus amigos. Se não existe lei de Deus, não existe julgamento no céu. Se não existe julgamento no céu, já estamos salvos. Se já estamos salvos, podemos cometer qualquer pecado que quisermos. É muito difícil, muito complicado pensar desse jeito. Não devemos pensar assim. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 5, o verso 17 e o verso 18. Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18. O contexto aqui é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. É o lindo Sermão do Monte de Jesus.
Em Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18, ele diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, e sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio e nem um jota se omitirá da lei, até que tudo esteja cumprido. Jesus falou isso. Você quer alguma coisa mais clara do que a própria palavra de Jesus? Até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio se omitirá da lei de Deus. Não devemos pregar que a lei de Deus foi mudada, meus amigos. A lei de Deus é imutável. Jesus veio para cumprir a lei e veio ensinar o modo correto de observar a lei. Mas ele não mudou nada da lei. A lei vale até hoje. Tudo bem? O último texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer um que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei de Deus. Veja bem, o pecado é a transgressão da lei. Satanás quer que você pense que a lei foi mudada, a lei foi abolida na cruz. Se a lei foi abolida da cruz, não existe pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não existe pecado, não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, Jesus morreu para salvar o quê? Jesus morreu em vão? É aí que Satanás quer pegar a gente. Porque pecado é transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, Jesus morreu em vão. João capítulo 14, versículo 15 diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você não deve guardar a lei para se salvar, porque Jesus já te salvou na cruz. Você deve guardar a lei de Deus porque você ama Ele e você quer estar com Ele nos céus. Ele te ama imensamente, Ele deu a vida por você. Você ama Jesus? Guarde sua lei. Procure manter sempre a lei em seu coração. Decore aqueles versículos. Isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Desejo para vocês um forte abraço. Fiquem com Deus no coração de vocês. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, mostre para alguém. Ajude a gente a levar essa mensagem adiante. Fiquem com Deus, um forte abraço.